Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os irmãos que estão aqui comigo hoje na Torre da Montanha. Quero falar com você que vai assistir esse vídeo aí na internet, nas redes sociais. Deus abençoe sua vida. Pastor Carlos Lins, aqui diretamente da Torre da Montanha, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Está aqui em Mateus 10, nós vamos ver o verso 1 e o verso 8. Mateus 10, quem quiser acompanhar aí na sua palavra, na Bíblia, Mateus 10, o verso 1 e o verso 8, diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Verso 8: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. O extraordinário é que na palavra de Deus é a simplicidade da fé. É a simplicidade com que Jesus vivia a fé dele. É a simplicidade como Jesus atuava. Jesus não via dificuldade em nada, nada era difícil para ele, porque ele sabia de quem ele era filho. Jesus tinha uma identidade. Jesus sabia que o pai dele era dono do ouro e da prata, que o pai dele havia criado o homem à sua imagem e semelhança, e que o pai dele tinha tudo que o homem precisava para viver uma vida de paz, de saúde e de prosperidade aqui na terra. Ele tinha um saber, um conhecimento baseado naquilo que ele aprendeu na palavra, porque Jesus, como homem, ele estudava a palavra, ele meditava na palavra. Aos 12 anos de idade, você vai ver a Bíblia narrando que Jesus está no templo. Ele está no templo fazendo o quê? Durante 3 dias, Jesus ficou perdido, ele ficou para trás quando os pais foram a Jerusalém. E o que ele fazia no templo? Ele estava discutindo com os doutores da lei, inquirindo das profecias a respeito dele mesmo. Ele debatia ali com eles, ele trazia uma compreensão para eles e tentava compreender aquilo que ele não entendia. Jesus estava perguntando, Jesus estava fazendo perguntas e aprendendo. A Bíblia diz que ele perguntava a respeito das profecias sobre ele. O salmista, no Salmo 119, que é meu salmo favorito, ele vai dizer: Senhor, a minha vida é muito curta aqui na terra, me ensina as tuas palavras, revela-me, Deus, porque se o Senhor revelar a minha palavra, a tua palavra, eu vou conseguir obedecer. Se o Senhor revelar a tua palavra, a minha vida vai ser transformada. Quando eu meditava o que eu ia falar hoje, eu estava orando ao Senhor e o Senhor me trouxe muito forte esse versículo de Mateus 10, 8, curem os enfermos, ressuscitem os mortos. E eu meditando nessa palavra, Jesus, ele chama os discípulos para si e fala assim: olha, eu estou dando autoridade para vocês. Os discípulos creram nisso, os discípulos sabiam disso, os discípulos tinham fé no que Jesus estava falando com eles, mas os discípulos entendiam também que, além de ser um fato, era um fato que Jesus havia dado autoridade a eles, era um fato que Jesus havia dito que eles expulsariam demônios, que eles iam curar os enfermos, que eles iam agir e fluir no poder de Deus. Era um fato. Mas para mais de um fato, eles sabiam que agora eles teriam que fazer o ato. Eles teriam que transformar o fato em ato e teriam que agir. Eu, meditando sobre isso, eu cheguei à conclusão que a igreja nossa moderna não é essa igreja que Deus vai utilizar para impactar o mundo. Deus vai ter que transformar a igreja e trazer a consciência de que precisamos transformar o evangelho que é um ato, a fé que é um fato, né? O evangelho que é um fato, a fé que é um fato em um ato. Precisamos agir à altura. É isso que Tiago vai falar lá. Tu tem fé? Mostra-me a tua fé com a tua teoria, que eu vou te mostrar com os meus fatos, com as minhas atitudes, com a minha ação. Fé, ela nos leva a uma ação, a uma convicção. Qual que é o medo que as pessoas têm? Eu lembro que quando eu comecei a orar pelos enfermos, há aproximadamente uns 35 anos já, quase 35, não tem isso, uns 30,
30 anos, né? 30 anos já. Eu lembro que quando eu comecei a orar, alguém me disse: e se você orar e nada acontecer, como é que você vai ficar? E se você orar? Mas eu havia aprendido com a história de Morris Cerullo. Conta-se que depois de uma grande cruzada, as pessoas subiam na cadeira de rodas ali, o palco era como uma rampa para os cadeirantes subir, aqueles cadeirantes desciam carregando as suas cadeiras. Os cadeirantes se levantavam, os enfermos de toda espécie de doenças eram curados, e eles perguntaram, então, havia um empresário ali, ele pediu para falar com o Morris Cerullo, ele falou assim: eu estou impressionado que como nas suas reuniões, os aleijados eles levantam na cadeira, os paralíticos levantam e andam, as pessoas são curadas, os cegos veem, os mudos falam, como que se faz isso? E Morris Cerullo disse para ele: olha, eu comecei há quase 40 anos orando por uma dor de cabeça. Eu não comecei orando para que o paralítico levantasse, que o cego enxergasse, que o surdo ouvisse, mas eu comecei orando por uma dor de cabeça. Então há 30 anos eu comecei orando por uma dor de cabeça. Eu comecei aprendendo a exercitar a fé, porque como você aprende a dirigir, como você aprende a andar de bicicleta, eu vou exemplificar a bicicleta, que eu acho que essa analogia vai casar melhor. Você está andando de bicicleta, você cai. E aí você cai de novo, mas você não desiste, pega a bicicleta e vai. E aí tem hora que você vai andando assim e de repente você começa a andar, fluir. Assim é a fé também. Vai ter momentos que você vai orar e nada vai acontecer. Porque ou a pessoa que veio, ela não está pronta para receber a cura, não está à altura, ou você ainda não tem fé para alcançar aquilo. Eu lembro que a Bíblia, o Evangelho conta a história de um homem que se aproxima de Jesus, dos discípulos, para que eles pudessem expulsar um demônio, eles não conseguem expulsar. Jesus desce da transfiguração do monte e aquele moço aproxima de Jesus e disse: olha, eu trouxe o meu filho terrivelmente endemoniado, se tu podes fazer alguma coisa, fazes. E Jesus vai dizer o quê? Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Não existe nada. E eu tomei essa palavra para mim, que tudo é possível ao que crê. Eu tenho que aprender. Tem 30 anos que eu estou aprendendo como é que a fé funciona. Eu estou exercitando. Conversamos aqui agora, os irmãos aqui que estão aqui são da igreja lá do pastor Bruno, um grande amigo que nos tornamos na nossa caminhada. Nossa caminhada se encontra com o pastor Bruno terrivelmente paralítico, praticamente do pé, devido a um acidente. Ele rompeu todos os ligamentos. Os irmãos conhecem a história dele, que ele não dormia de tanta dor, e não podia dirigir, não podia fazer nada, e quando doía demais ele tinha que ir para o hospital para tomar morfina. E ali, quando nos encontramos, e eu tive a oportunidade de orar por ele, e o poder de Deus, quando ele veio, eu tinha convicção plena que Deus o iria curar. Eu queria saber se ele tinha convicção de que ele seria curado. E naquele momento o Espírito Santo manda fazer a pergunta que Jesus fez ao cego: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero voltar a andar normal. Eu falei: então seja conforme a tua fé. E quando eu orei, estava pronto para receber. E eu criei quando eu orei, eu sabia que ele ia andar, eu sabia que ele seria curado, eu sabia o que ia acontecer, que Deus ia enviar os anjos, eu já sabia que os anjos estavam ali. Os anjos operaram, trocaram todos os nervos dele, lhe fizeram todos os ligamentos novamente, e ele voltou a viver uma vida normal. Me lembro quando eu estava na vigília, aquela irmã, aquela adolescente, me procurou no final e falou: olha, eu sou atleta da seleção de handebol, mas o médico me condenou porque rompeu os meniscos dos meus 2 joelhos. E ali eu orei por ela, e Deus a curou, trocou os joelhos dela, trocou as rótulas, eu não sei te explicar, mas Deus trocou tudo ali. Eu não sei te falar em termos o que leva ali o joelho. Eu sei que Deus trocou, ela voltou a jogar, voltou a treinar. Mas também eu lembro quando eu orei pela dor de cabeça e ela foi curada. Lembro também quando eu orei pela mulher com câncer, ela foi curada instantaneamente, em câncer terminal. E Deus tem me dado uma graça especial. Desde que eu comecei há 30 anos a orar por dor de cabeça, nunca mais parei.
Nunca mais parei, né, gente, de orar por dor de cabeça. Por quê? Não tem coisa mais terrível do que o tal da enxaqueca. A enxaqueca tem dia, tem hora marcada e tem gente que não consegue nem sair do quarto. É 2, 3 dias no quarto, no escuro, de tanta dor. E Deus tem dado graça para curar essas pessoas. É tão simples, porque a fé é um fato e você tem que torná-la um ato. Esse é o poder, tem que ser simples. Jesus aqui, você não vê Jesus ficando vaidoso, você não vê os discípulos, quando eles começam a operar em Atos, eles se envaidecendo, eles deixando que aquilo tomasse conta deles. Não. Eles agiam com simplicidade e sabiam que eles eram mero instrumentos de Deus para levar o Evangelho, para trazer as pessoas para morar no céu, para trazer, eles iam lá no céu e buscavam o céu e traziam o céu para a terra. É isso que Jesus está dizendo aqui, que Ele nos deu autoridade. Quem aqui é discípulo de Cristo? Tem algum discípulo de Cristo aqui? Então eu quero dizer que essa palavra é para você. Chamando os discípulos, deu-lhes autoridade. Deu-lhes autoridade para expulsar demônios. Tem gente que fica com medo de expulsar demônio. Não, se eu for expulsar esse demônio, ele vai contar meus podres, tudo aqui. Faz o seguinte, filho, pede perdão a Deus, fala assim: Deus, me perdoa, eu estou errando nisso e nisso. Deus está recorrente isso aqui, eu estou preso aqui, eu não tenho forças, me ajuda, mas eu te peço perdão. E na hora que você pediu perdão, Deus já te perdoou. Toda a autoridade está sobre você. Pode o diabo falar qualquer coisa, como o diabo me disse uma vez: você é o mais fraco que tem aqui. E tinha juntado uns 8 homens para segurar aquele rapaz franzino. Ele julgou aqueles homens para o lado, homens fortes, homens com porte, e não conseguiram segurar. E quando eu caminhei para o lado dele, ele apontou o dedo e falou: nem adianta vir que você é o mais fraco. Eu falei: gente, solta ele. E ele tem razão, o diabo não sabia que o diabo falava a verdade. Você tem razão, eu não tenho força para te segurar, eu sou o mais fraco. Mas maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A partir de agora, você vai pôr a mão para trás, você vai, sobre o meu comando, você vai vir para onde eu vou te levar. Assim foi feito, não precisa de ninguém mais usar força física. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou Carlos, o Filho de Deus. Eu sei que eu recebi poder para ser filho de Deus. Assim como Jesus. Quem era Jesus? Engraçado que o diabo perguntou assim para ele: se tu és o Filho de Deus, quantas vezes nós somos confrontados? Ei, se você é o Filho de Deus, não. Eu sou Carlos, o Filho de Deus. E você, quem é? A Bíblia diz que se você recebeu a Cristo, João 1,12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Eu tenho dito que você nasce mulher e você nasce homem, mas filho de Deus você não nasce. Você nasce criatura e se torna filho de Deus mediante a receber a Cristo no seu coração. E as pessoas me perguntam: Carlos, você ora a Deus pedindo poder? Não, eu não oro a Deus pedindo poder. Porque o maior poder que eu posso receber, eu já recebi. É o poder de ser filho de Deus. A minha oração, eu tenho dito: Senhor, me dá mais consciência de filho. Eu quero ter a mesma consciência que Cristo tinha. Cristo tinha uma consciência tão grande de filho de Deus, que ele agiu de uma maneira tão extraordinária que tudo era simples para ele. Jesus, como é que nós vamos fazer? Não tem dinheiro para comprar o pão, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos. Então faz todo mundo sentar, separa em grupo. Senhor, está aqui o alimento, pode servir para ele agora. Tudo era simples para ele. Senhor, aonde nós vamos comer a Páscoa? Olha, sai daqui, você vai achar um homem carregando um canto, ele vai ter lá um cenáculo espaçoso, diz para ele que eu vou celebrar a minha Páscoa lá. Senhor, como é que vamos fazer? Olha, vai lá, tem um burrinho amarrado, pega ele e traz. E outro dia eu ouvi um pastor falar, um especialista, ele pesquisou sobre o animal, ele diz que quando o burro não pode ser domado, quando tem animais, burros, que eles não tem como domar ele, e ele para mais nada presta. Então eles amarram ele, deixam ele só amarrado fora do curral. O burro novo que não se permite domar, ele não presta para o trabalho, muito menos para alguém montar nele, porque ele é bravo.
E Jesus então opera um milagre na vida daquele burro e monta nele. E entra em Jerusalém, no meio da multidão, todo mundo gritando, e o burro vai tranquilo. O normal seria que ele saísse em disparada. E assim também, não que sejamos burros, mas como aquele burro, Deus quer nos transformar. Tem gente que é indomável, eu era esse. Até que um dia eu encontrei com Jesus no meio da rua. Ele domou a minha vida, ele mudou a minha história, ele falou comigo. E quando eu ouvi a voz dele, nada mais passou a importar. Nada mais importa a não ser o Evangelho, a não ser a simplicidade do Evangelho. A grande dificuldade nossa de transformar fé em ato, o problema é conhecimento. E por que não temos conhecimento? Porque estamos distante da fortaleza. A palavra tem dito, voltemos para a fortaleza. A fortaleza que temos que voltar é a palavra de Deus. É por isso que, quando me perguntam, Carlos, como é que você preparou essa mensagem hoje? Eu não preparei essa mensagem, eu meditei nela enquanto eu estava fazendo o meu devocional. O Senhor falou assim comigo, lê Mateus 10 aí, 8. E quando eu li, essa mensagem, a semana inteira eu estou ruminando ela. E nos outros dias, o que você leu? Eu continuei lendo a palavra, meditando na palavra. E hoje, quando eu vinha para cá, o Senhor falou, hoje cedo, o Senhor falou assim, ontem à noite, eu falei, Deus, como é que vai ser amanhã? Qual o texto? E o Senhor falou assim, você não meditou a semana inteira, não está te impactando a simplicidade de Jesus em Mateus 10, 8? Fala sobre isso, compartilha isso. Eu compartilho aquilo que está mudando a minha história, está mudando a minha vida. É essa palavra que eu compartilho. Porque fé nada mais é do que conhecimento. A sua fé, ela é proporcional ao seu conhecimento. Quando você conhece, sabe quem é Deus, você age à altura. Eu tenho convicção que eu vou orar aqui. Tem irmãos aqui que vão ser arrebatados agora ao terceiro céu. Tem irmãos aqui que vão entrar no jardim do Éden. Jesus vai falar com você, Jesus vai curar você, Jesus vai libertar você. Você não veio aqui para mais um encontro, uma reunião simples, você veio aqui para um encontro com Deus. E quando a gente encontra Deus, Ele muda. E o pastor pediu para vocês virem aqui, talvez vocês estão pensando assim, não, eu vim aqui porque o pastor Bruno falou que é para mim ir lá. Mas não foi o pastor Bruno que falou para você ir lá. Porque mais gente ouviu também e não vieram. O carro, vocês vieram de 2 carros, havia no mínimo mais 6 vagas, mas pelo menos mais 5 pessoas para vir nesse carro. Vocês vieram em 5, pelo menos mais 5 pessoas poderiam ter vindo, mas elas ouviram o pastor Bruno, mas não ouviram o Espírito Santo. Aquilo se tornou tão grande dentro de vocês que vocês não viessem aqui, vocês não iam nem dormir. Porque aquilo entrou dentro, eu preciso ir lá. E Deus vai operar. E sabe por que você chegou nesse vídeo? Você não veio aqui, mas você chegou nesse vídeo. E se você ouviu até agora, é porque você está falando, eu preciso mudar. O mesmo Deus que está aqui te alcança aí, do Iapoque ao Chuí, no Japão, na China, nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, na Europa, aonde você estiver, nos fundão da Rússia, na Ucrânia, aonde você estiver. O poder de Deus está liberado para você também. A palavra de Deus é o remédio que você está buscando. A palavra de Deus é o remédio natural para qualquer doença, seja ela psicológica, seja psicossomática, seja física, seja a causa que for a doença. A palavra de Deus é o remédio natural. Não há como negar isso. A evidência científica se comprova que a palavra e a oração são remédios naturais. Que você possa viver a simplicidade do Evangelho. Para de ficar buscando coisas. Viva o simples, faça o que está na palavra. É isso que eu faço diariamente, eu faço o que está na palavra, eu faço o que o Senhor me manda fazer, o que o Espírito Santo me guia para fazer. Que Deus possa abençoar sua vida, que essa palavra possa trazer em você um renovo, possa ativar a sua fé, possa ativar em você um desejo de viver o simples, de viver o poder de Deus, de viver o Evangelho de forma extraordinária. Deus abençoe a tua vida. Se quiser vir
participar de uma reunião presencial comigo, me chama, eu vou te passar como, 100% gratuito, você não paga nada, é só vir para aqui, para a Torre da Montanha. Deus abençoe sua vida, vai viver a semana mais extraordinária da sua vida, vivendo a simplicidade do Evangelho. E agora, quem está aqui vai receber uma